Então, Silvia, fica à vontade para você se apresentar e depois eu tenho algumas perguntinhas para você antes da gente começar. Olá, boa tarde. Meu nome é Silvia, sou médica, atualmente faço residência médica e diante dessa jornada aí, como a Ana falou, da revisão, hoje topei bater um papo aqui sobre esse processo. Estou no meu primeiro ano de residência, finalizando quase, e estou nessa luta da revisão sistemática. Que bom, Silvia. Muitas vezes a gente precisa fazer um trabalho de conclusão de curso, não é? E fica pensando assim, poxa, como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu avanço? O que é que eu posso fazer para ser diferente, para melhorar essa minha construção? E às vezes a gente fica travada aí nessa jornada. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho como você me conheceu, como é que você me encontrou e como é que se deu esse processo entre você me conhecer e a gente estar aqui hoje fazendo uma mentoria para poder destravar de vez aí o seu processo de escrita científica. Pronto. Então, logo que eu comecei, né, a ter que escrever a revisão, o projeto, como a Ana falou, né, um trabalho de conclusão do curso da residência, eu estava pesquisando algumas pessoas, alguns Instagrams, a rede social hoje é muito útil para tudo que a gente quer praticamente, para tentar me ajudar a tirar algumas dúvidas. Nunca tinha feito uma revisão, meu TCC de faculdade foi um trabalho, né, de campo, então era algo novo para mim. E aí eu realmente consigo fazer muitas coisas na rede social. E aí, algum tempo atrás, eu encontrei a Ana pesquisando mesmo em Instagrams que falassem de revisão sistemática. E aí, cheguei lá atrás a falar algumas coisas, tirar algumas dúvidas. Ela me apresentou até uma mentoria que ela tinha. E não foi muito útil, porque o Instagram dela eu consegui linkar várias coisas que eu precisava para escrever, para começar. E aí, atualmente, eu voltei a Ana, né, para tirar dúvidas sobre a qualidade da evidência, né, a qualidade metodológica aí com os vieses. E tirei umas dúvidas com ela no direct do Instagram. E aí ela me convidou para uma mentoria diferente, ao vivo. Embora eu seja uma pessoa muito tímida, mas topei. E aí desenvolvemos essa ideia de ter esse bate-papo aqui online, ao vivo, para tirar essas dúvidas minhas e de outras pessoas, né? Muito bom, Silvia. Eu quero te agradecer, né? Porque você topou vir. Às vezes eu fico nas minhas redes sociais falando assim, me manda um direct, manda uma caixinha uma pergunta na caixinha, conversa, porque é a oportunidade que às vezes a gente vai ter de resolver um problema que a gente acha que é desse tamanho, ele é assim, pequenininho. E aí, de uma iniciativa de conversar, a gente pode fazer uma mentoria ao vivo, ajudar mais pessoas, contribuir com mais pessoas nessa construção científica, nessa jornada de se pensar de forma mais objetiva e prática. Como que eu faço isso no meu dia a dia? A gente não pode entender a ciência como um tabu, mas sim como uma ferramenta para nos ajudar. Então você daqui a pouco vai concluir a sua residência, vai atuar ou vai fazer outra residência. E aí, quando você tiver que tomar uma decisão com o paciente, como é que vai ser? Você vai ter que usar a ciência como alicerce nessa construção e não tem para onde a gente ir. A gente precisa aplicar isso. Quem tá aqui no Instagram, convido vocês para vir aqui pro YouTube, tá? Vai ter compartilhamento de tela, então vem pra cá. Então vamos lá, vamos começar. Então você demanda, a mentoria é para você, para sanar suas dúvidas, e fique à vontade e pergunte que a gente vai interagir aqui focando no seu trabalho. Vamos lá. Então, assim, algumas questões um pouco iniciais, né, que do todo, né, que o espaço também é aberto para outras partes do trabalho, não é isso? Isso, então, assim, para a gente bater um papo e até eu conseguir linkar também melhor, como desenvolver assim, a escrita do objetivo, por exemplo, uma boa escrita, verbos, linkar com o que realmente você quer. Eu não acho que seja uma parte tão fácil, não. Mas como assim você dá dica?
Olha, essa pergunta é super interessante porque às vezes a gente acha que o objetivo é uma coisinha boba e não é. É o principal eixo que conecta todo o seu trabalho. É como se fosse a coluna vertebral do seu trabalho. Então, se você não tem um objetivo bom, isso acaba gerando uma série de problemas sequenciais, sabe? E aí eu começo a dizer objetivo assim, com o tipo de reflexão que você vai ter. É uma pergunta, né? É uma tradução de uma pergunta que a gente faz. Então, por exemplo, se eu tenho aqui na minha mente, né, pensando de maneira muito objetiva, que eu quero compreender uma cena, uma situação, quer dizer pra gente que nós queremos algo mais profundo, uma reflexão. Então, qualquer tipo de reflexão mais subjetiva envolve um trabalho qualitativo. Então, eu vou escolher verbos que ajude no processo de entender, compreender, perceber questões subjetivas. Então, o verbo tem que estar aliado à perspectiva de observação, dividido em 2 pontos: objetividade e subjetividade. Certo? Então, as pesquisas qualitativas olham o campo da subjetividade. Então, a gente vai pensar o verbo do ponto de vista do que é subjetivo. As pesquisas quantitativas, que é o que a gente vai tratar hoje aqui, que é uma das perspectivas suas de trabalho, vai pensar em quê? Vai pensar na questão assertiva, objetiva e direta. Então, quando eu penso nisso, eu tenho que pensar em verbos que trazem mais especificidade, que me permita medir algo de alguma forma. Então, é mensurar, é estimar, verificar. Eu vou também poder utilizar nessa perspectiva avaliar e analisar. Analisar e avaliar transita entre os 2 universos, do quali e do quanti, certo? Mas a gente usa em pesquisas quantitativas de uma forma corriqueira o verbo avaliar e o verbo analisar. Bem, esse é o primeiro ponto do verbo que a gente vai ver. Então, a gente já separa em 2 tipos, quantitativo e qualitativo, ali pensando no que a gente quer traçar. O segundo ponto que a gente tem que ver na escolha do verbo é o tipo de medida que eu quero avaliar. Então, por exemplo, eu quero estimar a frequência de um determinado evento. Estimar me lembra o quê? Contar. Então, todas as vezes que eu estou pensando em estimar, que eu estou pensando na perspectiva de quantificar e ver repetição de eventos, que é isso que a gente vê em frequência, a gente vai usar o verbo estimar, mensurar ou verificar. Então, eu verifico a prevalência, eu mensuro a incidência, eu estimo o percentual. Quando eu quero conectar 2 eventos, eu quero avaliar, por exemplo, se o uso de aplicativo ele vai ali trazer mais entendimento, mais compreensão da doença para o usuário de uma determinada doença. Então, eu quero avaliar a relação entre 2 eventos. Aí, com isso, eu já uso verbos que lembram a ideia de conexão. E isso é analisar. Analisar porque vem de um componente analítico. E avaliar é um termo similar a analisar de algum modo. Então, o que a gente sempre tem que pensar, Silvia? O que um verbo vai trazer de mensagem para expressar a conexão de 2 ideias? Eu acho que o principal ponto é divida em verbos subjetivos e verbos objetivos e pense o que eu quero com isso. Então, no seu caso, por exemplo, você pode adaptar o seu objetivo usando o termo avaliar a relação entre 2 eventos que você quer ver. Há uma determinada característica do uso de uma tecnologia e a consequência disso na qualidade ali daquelas pessoas que são acometidas pela tuberculose. Então, é interessante você pensar nisso, tá? Ficou claro? Se não ficou, pergunta. Ficou ótimo. Ficou muito claro, assim, em relação a essa parte, porque definir esses verbos às vezes dá um nó, porque às vezes a gente pensa em uma coisa, não é, né? Não é o melhor, como você falou. Pode perguntar, suas dúvidas aqui, o espaço é para você. Quem tá aqui no Instagram, gente, no YouTube, a gente tá compartilhando tela, a gente vai conversar, vai ter uma parte prática, então vem pra cá, tá? Pode falar. Em relação agora, tá pegando o gancho de um stories que você fez hoje, né, sobre a quantidade de textos, né? Eu tive esse problema, eu achei poucos textos e
Esperava achar mais, não achei para a relevância do tema e num geral. E assim, quando você disse, até na publicação que você fez, né? Poucas evidências também é algo a ser discutido. E como discutir isso, a pouca evidência, e não assim, encontrei pouca evidência, em outras palavras, claro, mas que não vai ser uma discussão puramente do resultado encontrado, exatamente do que não foi encontrado por não ter resultado ali. Então, como a gente discute isso? Onde eu posso melhor no decorrer do meu texto, na discussão, né? Como fazer esse link com o que eu não encontrei? Muito interessante isso. A discussão ela é composta por alguns eixos estratégicos para que a gente leve para o leitor uma determinada informação de uma maneira muito mais prática. Então, por exemplo, quando eu penso numa discussão de uma revisão sistemática, eu não posso esquecer do seguinte ponto dessa história. Existem outras revisões sistemáticas publicadas sobre o tema? Primeira pergunta. Não, não existe. Se não existe, tem revisões sistemáticas parecidas? Então, por exemplo, com o uso de tecnologia em outras doenças? Tem sim. Então, eu vou trazer algumas características do ponto de vista do método para mostrar a ausência de evidência e refletindo em que crítica que é importante realizar pesquisas de campo, pesquisas originais. A pessoa ela precisa ir fazer a coleta de dados. Então, quando a gente não tem uma revisão sistemática, por exemplo, e julga que é a falta de informação e não faz por falta de informação, teoricamente, ou porque tem somente 2 estudos, 3 estudos, 4 estudos, você está tornando mais complexa a etapa para o outro. O que eu quero te dizer? Vamos supor, você tem 4 trabalhos, constrói uma revisão sistemática. E aí, uma pessoa fala assim, eu quero fazer a revisão sistemática desse tema. Aí vai lá e busca aquela revisão sistemática. Só que o que acontece? Você deu informação dizendo que não tem dado. Em vez dela querer conduzir uma revisão sistemática, o que ela vai fazer? Eu vou fazer uma pesquisa de campo, eu vou fazer um trabalho dessa natureza na minha realidade. Então, vai ser mais um trabalho sobre um determinado tema que a gente vai abordar. Então, é importante que a gente não esqueça dessa construção. E aí, na sua discussão, o que você vai sinalizar? Você vai sinalizar a importância daquele resultado, por que é importante você estudar aquele tema. E, além disso, você tem que sinalizar como seus resultados, mesmo que ainda não sejam suficientemente bons, ajudam outras pessoas, pode ajudar quem lê. Então, você precisa ir por esse caminho e mostrando a relevância do tema. Então, em síntese, o que você vai fazer? Você vai fazer uma síntese dos seus resultados, você vai trazer uma comparação com a literatura, então trazer outras revisões sistemáticas para mostrar a relevância de ter uma revisão sistemática, um estudo sobre isso é importante. Você vai dizer por que estudar o tema é relevante, a relevância daquilo que a gente chama isso de plausibilidade. Você vai apresentar limitações e fortalezas da sua revisão sistemática e limitações que fogem o seu domínio, porque tem muitas que vão fugir o seu domínio e tem outras que vão ficar sobre o seu domínio. Então, aquelas que fogem você precisa relatar e as que ficam no seu domínio você precisa dizer como você tentou contornar a situação. E aí você vai falar limitações e fortalezas. Então, por exemplo, uma fortaleza do seu trabalho, Silvia, é que você usou, se eu não me engano, umas 6 bases de dados. Isso é excelente. Isso é ótimo. Por quê? Você ampliou a sua capacidade de busca. E como você ampliou a capacidade de busca, isso faz com que exista realmente uma grande chance de não ter artigos publicados. Então, isso compõe uma parte. E no final, você vai dizer para a pessoa, assim, para o leitor, olha, esse estudo aqui é importante porque ele está te dizendo que você precisa fazer mais trabalhos, que esse tema é relevante, que isso pode trazer uma transformação que a gente, cientificamente, ainda não consegue comprovar. Entendi. Ficou claro? Entendi. Ainda mais no meu caso, assim, que eu quis fazer a revisão, não usei, misturei métodos de trabalhos, busquei mais os ensaios clínicos, acabei encontrando só randomizado, né, o que também é o topo, né, da revisão. Então, até acharia outros tipos de estudo,
mas optei por não misturar. Até cheguei a ler que hoje em dia, uma fonte que eu li, não se usa mais, não é tão interessante, vou usar um corte com um ensaio clínico. O máximo que você puder reduzir seria melhor. Não é que não pode, mas focar. É melhor não misturar. Especialmente quando a gente faz uma primeira revisão sistemática, que a gente não tem muita clareza, é melhor não misturar. Para fazer isso, a gente precisa ter muita segurança metodológica. E aí isso requer da gente um pouquinho mais de caminhada durante essa nossa jornada. Quem tá aqui no Instagram, gente, vamos lá pro YouTube, que vai ter um compartilhamento de tela, a gente tá conversando aqui, tá? Mas pode vir para cá, pro meu canal do YouTube, o link tá lá nos stories para vocês acompanharem. Vamos lá, Silvia. Pronto, e assim, em relação à questão metodológica mesmo, o que no desenvolvimento do método, né, depois que eu consegui desenvolver minha PICO direitinho, a pergunta, toda aquela estratégia, né, Prospero, toda aquela publicação direitinho, base de dados, o que pegou mesmo foi chegar ali na qualidade. Porque o resto a gente vai desenvolvendo, depois que vai analisando o texto, né? Aquilo que a gente quer, como você falou. Então, assim, minha dúvida, que foi onde eu cheguei até você, como fazer essa avaliação da qualidade metodológica, né? E da qualidade de evidência. Pelo grade, usando também a ROB2, né? Que é a plataforma do viés. Sem dúvida. Deixa eu só ver que tem umas perguntinhas aqui, ó. Boa noite, para quem deu boa noite. O Paulo, quais são os passos para iniciar um artigo do zero? Paulo, a principal pergunta aqui que a gente trata, começar o artigo do zero, é ter um tema. Escolha um tema, pense num tema e faça uma pergunta. Que tipo de pergunta que a gente faz? Poxa, será que se tiver um aplicativo que vai trabalhar a informação ali com o usuário, com a pessoa que está no serviço, vai trazer como consequência um resultado, vai trazer como consequência uma melhoria do atendimento, do tratamento, alguma informação? Então, você tem que fazer sempre uma pergunta. Em relação às bases de dados, aí eu quero te dizer uma super novidade aí, uma notícia. Lá no meu Instagram, nos stories, tem um link com um e-book completo de como você monta estratégia de busca, de como você monta sua pergunta de investigação, de como você acessa a base de dados do zero para iniciantes. Então, é 100% gratuito. Só que você tem que ir lá no meu Instagram, acessar o link para poder baixar, tá? Então, é muito, muito interessante isso, de trabalhar com essa informação. Então, eu trabalho lá com mais ou menos umas 4 ou 5 bases de dados em que você consegue fazer isso. Boa noite, Valéria! Então, vamos lá. Bem, a dúvida da Silvia é como eu trabalho com informação científica, como eu trabalho com avaliação da qualidade da evidência e com risco de viés. Silvia, antes da gente falar de qualidade de evidência, que é ali o segundo ponto, eu quero falar do risco de viés, porque aí a gente fala primeiro desse ponto, que é antes da qualidade da evidência, e depois a gente vai avançando, tá? O que é o risco de viés? Gente, o risco de viés é a capacidade de distorção de uma informação. É a capacidade que o trabalho tem de fazer o quê? De dizer que o resultado existe, quando na realidade ele não existe, porque teve alguma distorção na condução. É como se a gente estivesse pensando assim, olha, eu estou dizendo que o céu está azul, mas é noite. Tem alguma distorção. Ou eu estou com algum problema de visão, ou, de fato, ali tem alguma questão que está atrapalhando. Então tem um adesivo azul na minha janela que faz com que mesmo à noite enxergue, teoricamente, que o céu está azul. Então, é uma distorção em relação ao resultado. E esse viés atrapalha, porque quanto mais distorcido é um resultado, tem como consequência dessa distorção ali algo que pode ser equivocado. E quando a gente vai lidar com a vida humana, a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode trabalhar com a incerteza. A gente tem que trabalhar com o que é mais certo
ali do ponto de vista muito prático e muito objetivo. E aí surgiram essas ferramentas. Ana, e aí a gente, né, sempre fala assim, sabe, Silvia? Risco de viés já existia há muito tempo. O risco de viés ele vem desde quando existem os estudos epidemiológicos, há mais de 60 anos. Só que aí, ultimamente, as pessoas fizeram o quê? Opa, vamos trabalhar aqui de forma bem objetiva para conseguir filtrar isso. Então, a gente faz o quê? Mensura essa capacidade de distorção quando nós pensamos em risco de viés e de qualidade metodológica. E aí, agora, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente trabalhar um pouquinho essa lógica, essa ideia do que a gente tem que ver na hora que nós estamos pensando em aplicar essa avaliação do risco de viés, tá? Enquanto isso, eu também vou... Deixa eu só responder aqui, pessoal, tá? Silvia, só um minutinho. Então, vamos lá. Paulo, obrigada, Paulo, que você gosta do meu trabalho. Fico muito grata, viu? Gratidão. Eliana pergunta quais são as metodologias mais usadas dentro da iniciação científica por meio da revisão sistemática. Na realidade, depende do objetivo, Eliana. Se você quiser trabalhar, por exemplo, com informação de frequência, você vai ter que ver um estudo de prevalência. Se você quiser avaliar a relação entre dois eventos, talvez tenha que ser um estudo de coorte. Isso vai depender muito da informação, tá? Ok? Gente, me sinaliza aqui, por favor, se tá mudo ou se não tá mudo. É muito importante saber, porque se tiver mudo, eu não consigo interagir com vocês. Me deem um ok aí, por favor. Deixa eu ver, o pessoal aqui do Instagram pode vir pra cá. Ih, ninguém responde. Eu não sei se tá mudo. Oi, gente. Não, ok, obrigada. Então, vamos lá. O que é isso aqui? Esse aqui é o HaveMan, tá, gente? HaveMan Web. Você faz um cadastro lá na plataforma para poder fazer essa avaliação e ver essa informação, tá? Então, você vai lá e faz esse cadastro. É muito rápido, é muito simples de fazer isso, tá? Não tem nenhum problema na hora que a gente está fazendo esse cadastro. É gratuito, é uma informação fácil de você acessar e de você aplicar. Então, quando a gente tem uma ferramenta que a gente precisa estudar, que a gente precisa ver, a gente vai trabalhar com o que dessa ferramenta? Com essa questão do risco de viés, que é essa distorção que a gente está falando. Então, o primeiro passo você vai fazer um login, tá? Aqui na página, depois eu vou deixar lá nos stories do Instagram o acesso aqui, como é que o link de acesso. E aí a gente tem aqui uma casinha, tá? Que a gente pode observar aqui a informação e colocar, que vem uma listinha de minhas revisões, ok? E tem aqui um chapeuzinho. Lembra aquele chapeuzinho de formatura, né? Com esse chapeuzinho de formatura aqui, a gente pode criar uma revisão prática. Eu recomendo fortemente para quem quer trabalhar, quem quer começar, que comece criando essa revisão aqui, essa parte prática. Porque aí vai ficar mais fácil de você interagir do que começar pela jornada lá de iniciar uma revisão do zero, tá? Quando eu crio aqui, existe uma versão desktop dessa versão web, do HaveMan Web. Existe uma versão também desktop que você baixa no computador. Então, você pode, por exemplo, aqui, olha, escolher um arquivo e subir essa versão. Vou colocar aqui um exemplo só para vocês verem, tá? Dessa versão desktop para a web. E aí, ele vai criar uma revisão aqui dentro do HaveMan Web para que você possa trabalhar. Ou, se você falar assim, olha, eu não tenho nenhuma revisão, não tenho nada, ela ainda vai te dar um template que você pode baixar, que é um modelo, para você poder mexer, para você poder visualizar, tá? Então, eu vou mostrar aqui o template, porque o nosso tempo ele não é muito longo, eu ainda vou mostrar o Grade Pro, e aí eu vou mostrar o template para poder ser um pouquinho mais rápido, tá? No processo de entendimento, porque ele já está mais completo do que essa revisão aqui que eu coloquei, tá? Então, quando você vem aqui, que você vai selecionar o template, certo? Você vai conseguir ver aqui toda a informação que é produzida para essa revisão.
todo o dado que ele é produzido ali para que a gente consiga fazer essa construção de forma mais prática, de forma mais objetiva, de forma mais assertiva, tá? E aí o foco aqui hoje, gente, não é ensinar o Heavy completo, é focar bem na dúvida da Silvia, tá? Que é a parte de como que eu faço o risco de viés aqui no Heavy, como é que eu uso essa ferramenta a meu favor. Então, Silvia, o primeiro passo aqui que a gente vai aplicar, que a gente vai conseguir colocar usando o Heavy é você selecionar os estudos. Então, o primeiro passo é colocar aqui nesse ponto dos estudos e os estudos que foram incluídos, tá? Então, quando você clica em estudos incluídos, aqui a revisão modelo, só para que a gente possa ver, a gente vai selecionar o que aqui? Um ponto que é adicionar estudo. Quando você clicar aqui em adicionar estudo, por exemplo, ó, deixa ele abrir. Ele vai para uma outra página e você vai colocar aqui a identificação do estudo. Então, vamos supor aqui, ó, Figueiredo, o nome do estudo, tá? Vou colocar meu último nome, que não é Godoy, embora eu goste muito do Godoy. É Figueiredo. O ano, vamos colocar 2021. E aí você pode colocar aqui algumas características, trazer aqui mais algumas informações relacionadas com a referência, característica dos estudos, ó. Então tem um método, participantes, intervenção, desfecho, uma série de outras informações que você vai colocar aqui, alguma observação, tá? E aqui, ó, Silvia, vem um risco de viés. Tem um detalhe muito importante. Lá no Heavy Desktop, que é o aplicativo que a gente baixa, não tem a versão Rob 2.0. Eu, pelo menos, na versão que eu tenho, não identifiquei. Isso é exclusivo do Heavy Web. Então, aqui você vai poder fazer essa classificação do Rob 2.0 conforme esse critério, conforme essa questão que você vai julgar e vai avaliar. Então, deixa eu te mostrar aqui um exemplo disso preenchido, tá? Dessa revisão modelo. Aqui, ó, foi a que eu coloquei, eu vou apagar, tá? Para não bagunçar aqui esse template. E aí eu vou escolher um artigo aqui que já foi inserido. Veja que esse artigo aqui, ó, tem as informações do estudo, tá vendo, ó? Colocado aqui que foi o estudo randomizado, número de participantes, qual foi a intervenção, qual foi o grupo controle, os desfechos. E aí tem informações também aqui do risco de viés. E com isso a gente vai clicar aqui em editar o estudo. Quando eu clico aqui em editar, ele vai aparecer o quê? Aquelas características que a gente já conversou, tá vendo? As informações que foram preenchidas e o risco de viés. Então, é aqui que você vai colocar aquelas informações dos domínios que foram observados para poder dizer se há ou não probabilidade de distorção do seu resultado, de distorção da informação que você está investigando, certo? Então, você vai fazer essa classificação. Quando você finaliza essa classificação, você pode vir aqui de todos os estudos um a um, tá? Você vai fazer isso dos estudos incluídos. Então, aqui, por exemplo, todos esses estudos aqui, ó, que foram incluídos, tá? Tem sua avaliação. Depois, você vai poder vir aqui em figuras e olha aqui a surpresa. Gerou a informação do risco de viés, tá? Tem a informação do gráfico e tem a informação aqui sumária que ele coloca, que é aquele gráfico bem bonitinho da classificação, conforme a ferramenta que estiver sendo utilizada, o Rob 2.0 ou o Robs-I, que são as duas ferramentas recomendadas pela colaboração Cochrane, tá? E ainda se você vier aqui em análise, aqui adicionar análise, certo? Da informação, no caso aqui a gente vai observar, você vai poder, clicando aqui no investigar a sensibilidade, ele vai gerar um gráfico para você, ó, ainda com o gráfico da sua meta-análise. Tá bom? Ficou claro, Silvia? Ficou sim. Agora deixa eu te perguntar, qual é a versão que você usa do aplicativo? É a 5.4, só que no aplicativo não tem que ser a web. O 5.4 não é essa, porque eu estava vendo aqui, com a que eu gerei, pareceu igual. Não é. Pareceu igual, mas não é essa, tá? Não é essa mesma versão, essa é a web. A questão, ele pode gerar a mesma informação, mas as perguntas são diferentes. Tá? Entendi.
E eu consigo baixar daí esse gráfico? Depois sim, pode salvar como imagem, pode. Só não vai baixar o sistema web, né? A página. Não, né? Imagem. A imagem. Tá? Ficou claro? Ficou. Só tem uma dúvida assim, prática mesmo. Por exemplo, para eu colocar a minha... Que aí você usou o template dele, né? Para eu poder fazer com os meus textos, eu tenho que criar uma nova. É só você vir aqui, ó, periodontite, lembra? Eu criei uma lá no Heavy. Você já sabe fazer isso lá, não é? Sim, né? sim. Aí você cria lá e aí você sobe para cá. Aí você vai moldar aqui do jeito que você achar melhor. Entendeu? Entendi. Como prática. Aí você vai adicionar os estudos. Deixa eu mostrar esse aqui, esse estudo que eu coloquei, tá? Aqui para você ver, ó. Pronto, ó, tá vendo os estudos que tem aqui? Mas aqui, ó, não tem risco de viés, tá vendo? Por quê? Porque eu não preenchi isso. Esse dado, essa informação, tá? Então, eu posso vir aqui e posso também preencher, certo? Certo. E aí, isso vai ser delimitado conforme o tipo de estudo que você vai classificar aqui, que você vai colocar. Conforme o tipo de estudo, você faz essa classificação. Certo. Eu coloco os meus lá e transfiro para cá. Tá. Tá? É isso. E o grade? Vamos lá pro grade, né? Pois gente, falar um pouquinho do grade, gente, é o que, de fato? É quando a gente trabalha com a avaliação aqui da qualidade metodológica. O que é qualidade metodológica? Desculpa, volta. Quando a gente trabalha aqui com a qualidade da evidência, qualidade metodológica é relação com risco de viés. Qualidade da evidência. O que é qualidade da evidência? É assim. Olha, a minha revisão sistemática, ela foi conduzida de forma exemplar, maravilhosa, tá? Mas a evidência científica que foi produzida é boa para eu fazer uma recomendação? Sim ou não? Ah, não é suficientemente boa para fazer uma recomendação. Não é, sim, suficientemente boa para fazer uma recomendação. Para dizer assim, ó, você tem que usar o aplicativo para poder melhorar aí a sua adesão ao tratamento de tuberculose, por exemplo. Então, a qualidade da evidência é uma série de critérios que ajuda a gente a entender esse universo. Então, qual é o primeiro ponto aqui? Quando a gente vai trabalhar com a qualidade da evidência, a gente vai fazer um login, tá? Aqui. Vai ter um login, a senha que você vai colocar, que tá com o e-mail até pessoal. Todo mundo na web já vai saber. Tá. Então, quando a gente vem aqui, ele vai abrir essa página e você pode fechar a página. Você pode vir aqui, por exemplo, criar um novo projeto. E aí você vai delimitar que projeto é esse. Vai colocar o nome. Revisão sistemática sobre tuberculose. E aí você coloca o nome da sua revisão sistemática. Não vou criar aqui para a gente ir para o ponto principal, que é a avaliação da qualidade ali, da evidência científica produzida, tá? Quem tá aqui no Instagram, gente, estou lá no YouTube mostrando a tela, tá? Então vem pro YouTube para vocês verem também, ok? Então, eu venho aqui, por exemplo, e vou abrir essa avaliação do grade relacionado com a periodontite e a doença respiratória, tá? E aí, Silvia, você vai usar isso como referência para você construir a sua, tá bom? Certo. Então, a gente pode fazer aqui uma pergunta, tá? A gente escreve uma pergunta, então pode adicionar aqui, por exemplo, uma pergunta com informações. Não vou adicionar aqui essa outra pergunta que eu quero ver, tá? E aí, quando eu clico em cima da pergunta, ele vai abrir a minha avaliação. E aí agora eu quero que vocês fiquem bem atentos a essa parte da evidência, porque isso é bem importante na hora que a gente está fazendo crítica de informações. Crítica de dado. Eu não posso simplesmente pegar a ciência e dizer assim, olha, eu vou falar que o estudo é ruim ou que o estudo é bom, sem ter uma crítica do que de fato é bom, do que de fato é ruim. Então, é por isso que é muito importante que a gente consiga visualizar isso de uma maneira mais objetiva, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto do grade, quando a gente monta essa visualização, ele vai aparecer para você aqui com as informações que você tem que descrever, com os dados. Quem está aqui no Instagram, estou lá no YouTube compartilhando a tela, então venham para assistir lá pelo YouTube também, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu vou criar informação e vou colocar o quê? Participantes.
Então, o que ele quer, o que ele entende como participantes? Aqui é o número de estudos. Quantos estudos existem? Não são os participantes das pesquisas originais. Quantos estudos existem? Então, no nosso caso aqui, por exemplo, tinham 3 estudos. Então, se tinham 3 estudos que estavam sendo ali realizados, que estavam sendo ali conduzidos, aí a gente vai colocar informação. E aí ele pergunta, que tipo de estudo? E aí começa, Silvia, a nossa jornada. O estudo, ele pode ser observacional ou um ensaio clínico randomizado, tá? Então, aqui pela classificação dele. Nesse caso, o meu estudo, ele era um estudo observacional. Então, cliquei aqui e ele pergunta que tipo de estudo é. E aí eu tenho uma série de opções que delimita aqui qual era o tipo de estudo. No nosso caso, a gente colocou que o estudo era do tipo caso-controle, tá? E aí ele perguntou se a gente usou essa ferramenta do Robinzi. Não. E o número de estudos. E você clica em aplicar, certo? Depois ele começa a fazer uma série de perguntas. E aí, essas perguntas aqui são todas relacionadas com a perspectiva de você ter feito uma meta-análise. Ah, Ana, então quer dizer que eu só faço avaliação da qualidade da evidência se tiver meta-análise, se tiver síntese quantitativa? Não. Você pode fazer a avaliação da qualidade da evidência considerando que você não tem essas informações e que logo, se você não tem, existe o problema. Então, aqui, por exemplo, risco de viés. Vamos supor, risco de viés a Silvia vai ter, porque ela vai conseguir fazer essa avaliação, essa análise. Então, se tem risco de viés, eu vou colocar aqui qual foi a classificação dos estudos. E vou dividir em 3 categorias. Não grave, grave, não grave, grave ou muito grave. Então, Silvia, a partir da avaliação dos seus estudos, você vai fazer essa classificação. Eu tenho 2 estudos que foram bons e um estudo que foi muito grave, baixíssimo. Eu vou classificar como aqui? Ou em grave ou muito grave. Ah, eu tenho 3 estudos. 2 foram excelentes e um foi médio, moderado, vamos supor, né? Ali. Então, você pode colocar talvez como grave ou não grave. Então, tudo isso você vai ter que classificar, tá? Que delimita. Você que delimita. Conforme a avaliação do risco de viés da ferramenta ROB 2.0 que você fez lá no RevMan, tá? Certo. Certo? Vai considerar aquilo. Depois você vai vir para inconsistência, que tem relação com a meta-análise. O que é inconsistência? É a heterogeneidade estatística, que vem num gráfico. Se a heterogeneidade é alta, é baixa, enfim. Se tem a heterogeneidade, a inconsistência vai ser ou grave, ou muito grave, ou não grave. Ana, eu não fiz meta-análise. Ah, então se você não fez meta-análise, automaticamente vai ser o quê? Grave. Por quê? Porque você sabe que não tem elementos para você fazer uma meta-análise, então a gente sempre parte do pressuposto da pior condição, que é ter uma inconsistência alta para poder dizer esse resultado. Então, aqui, nesse caso, seria um resultado que você selecionaria como muito grave, porque você não consegue ter informação. Tá claro, Silvia? Certo, tá. Automaticamente eu não olho nada do que eu fiz na revisão. Isso. Certo. Evidência indireta. Isso você consegue julgar. O que é evidência indireta? É assim, ó, Silvia, por exemplo, a gente faz uma pesquisa e dentro dessa pesquisa eu quero avaliar se a pessoa ela tem problema na coluna cervical, tá? Na parte de cima da coluna. E aí, de repente, eu vejo lá que só tem estudos que trazem, que o objetivo do estudo é avaliar se ela tem problema na coluna, na parte da lombar, tá? E aí, o que acontece? Por acaso, o estudo fala que tem também ali na coluna cervical. Mas por que é evidência indireta? O objetivo do estudo não foi avaliar o problema na cervical, foi avaliar o problema na coluna, na região lombar. E aí, ali foi como se fosse um achado secundário, entende? Sim. Então, a evidência indireta é quando você vai aferir alguma informação, vai verificar alguma informação, mas você não tem como constatar que de fato é aquela informação.
Então, aqui, se você não tem como provar que o objetivo, a intenção daquela pessoa era justamente olhar aquela informação, você vai classificar a evidência como grave, não grave ou muito grave, tá? Então, ele coloca aqui as mesmas opções. Bem, aí você vai ter que olhar isso aonde? Nos estudos, cada estudo. Como que ele classificou ali o desfecho? Vamos supor que seja a tuberculose. Ele fez a tuberculose autorreferida? A autorreferência é uma informação indireta, né? Não é informação direta. Ou ele fez lá o teste de diagnóstico específico para definir que a pessoa tinha tuberculose. Não, ele fez o teste. Então, não vai ser uma evidência indireta. Então, não é grave isso daqui, tá? Sim. A imprecisão vai trabalhar com o quê? A imprecisão vai trabalhar o intervalo de confiança da meta-análise. Mas se você não tem meta-análise, você vai colocar como muito grave, porque você não tem informação. Certo. E aí, aqui tem outras considerações. Tem viés de publicação, você vai colocar aqui altamente suspeito. Por que altamente suspeito? Porque você não conseguiu fazer a estatística para avaliar se tem viés de publicação. Sim. Efeito de grande magnitude, você vai colocar aqui como informação que você não sabe o não. Por quê? Você não tem como estimar o resultado. Potenciais fatores de confusão, você vai ter que colocar aqui que não, porque você não conseguia fazer meta-análise, né? Meta-análise. E gradiente de dose e resposta para saber ali a relação dos eventos, você também não vai colocar isso, porque você não tem como dizer. A meta-análise para evidenciar. Para evidenciar. E aí, quando você preenche tudo isso aqui, ele aparece aqui a qualidade da evidência. Se foi baixa, muito baixa, moderada ou alta. E o que acontece aqui, Silvia, no seu caso de cara, sem nem fazer? Já sei que certamente vai ser muito baixa. Por quê? Porque a gente não tem a meta-análise para poder ajudar a elevar a qualidade da evidência. Então, é muito importante a gente ter isso claro. Deixa eu só responder aqui uma perguntinha. Em que momento é preciso fazer o grade durante a escrita da revisão sistemática? Ótima pergunta, Valéria. Quando você tiver os seus resultados. Só após os resultados que você faz essa avaliação aqui do grade de forma bem sistematizada e de forma bem organizada. Tá bom? E aí, aqui, Silvia, as outras informações laterais... deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Peraí. Só um pouquinho a minha tela. Vou ter que diminuir um pouquinho assim. As outras informações aqui laterais, você vai preencher na mão. Essa medida de associação aqui, por exemplo, para você poder preencher isso, você tem que ter meta-análise. Então, não vai ter. Certo? Para poder colocar aqui os valores absolutos, esses dados, você também precisa ter uma medida meta-analítica. Você não vai ter. Então, vai acabar aqui a sua avaliação da qualidade da evidência. Tá então, essa parte, taxas de eventos de estudo. Daí em diante, por exemplo, para mim, como você sabe que eu não fiz, né, a meta-análise, tudo ficaria em branco. Exatamente. Tudo. Tudo e mesmo. Eu entendi. Você entendeu? Então, não é complexo, mas a gente precisa o quê? Adentrar no nosso tema. A gente precisa conhecer os nossos estudos, a gente precisa estar familiarizado com isso. Quando a gente não está familiarizado, aí a gente fica sem saber o que falar, o que fazer. Eu tenho mais duas perguntas. Pode perguntar. Quer dizer, mais uma dessa tabela. Eu tenho que colocar todos os meus desfechos, os objetivos, desculpa, assim, o que eu vou buscar, né? Por exemplo, eu tenho um objetivo primário que responde um dos desfechos. Meu objetivo secundário, analisei outras coisas, seriam outros desfechos. Sim. Eu coloco esses outros. É importante que você coloque. Todos, né? Todos, certo. Tá? Por que é importante que você coloque todos ali? Porque você vai poder ter mais embasamento para fazer a crítica daquela informação. Entendi. Tá. Entendi. E aí, certo. E para eu gerar eu tenho como gerar algo? Aqui tem as opções. Deixa eu ver se é aqui, calma aí. Exportar, tá vendo aqui? Exportar a tabela. Aí você vai poder selecionar aqui, ó, se é no Word, como é que você quer exportar. E aí você vai baixar e vai fazer essa exportação. O PDF, enfim. Você mostra de novo como chegou aí, Ana, que travou.
Tinha travado. Aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, exportar a tabela. Tá vendo? Clica aqui, vai aparecer, você vai selecionar os desfechos que você quer e vai baixar a informação que você deseja. Então, só para frisar, no meu caso, tudo da direita ficaria em branco, né? Em branco. Aí você pode até eliminar as colunas na hora de fazer a formatação, pode até tirar. Deixa até essa parte aqui que tem a avaliação da qualidade. Entendi. E explicar que não foi feita a meta-análise. Entendi. E só mais uma pergunta, puxando só o gancho assim da meta-análise. Por exemplo, eu que tenho pouco texto, como eu saberia que aí só um estatístico mesmo, como é que eu saberia assim que meus textos dá para fazer a meta-análise, os estudos que eu encontrei, os dados que eu tive? Se tiver pelo menos duas características aí, pelo tipo de desfecho que você tem, né? Se tiver uma medida de associação, odds ratio, razão de prevalência, risco relativo, qualquer uma dessas, dá para fazer uma meta-análise. Aí tem que ter no mínimo duas. Então tem que ter 2 estudos que tenham essas medidas, tá? Entendi. Ou, se você tiver, dependendo do tipo aí de avaliação, uma medida de frequência. Então, se você tiver a proporção de pessoas que usaram o aplicativo e que... Ou então a proporção de pessoas que melhoraram usando o aplicativo. Entendeu? Aí você pode fazer uma meta-análise que a gente chama de prevalência ou de frequência. E também você precisa ter aí, no mínimo, dois estudos, duas medidas, tá? Para poder fazer isso. Então, é assim que... 2 estudos. 2 estudos que apresentem as medidas. Porque pode ter 2 estudos, um apresentar e o outro não apresentar. Então, não vai adiantar. Isso. Tem que ter ainda as medidas. Entendi. Tá? Com uma limitação de tempo, tudo vai ficar para depois. Eu ainda acho que você vai fazer essa análise. Olha, eu quero convidar todo mundo que está aqui no YouTube a fazer sua inscrição no evento, gente, o workshop de revisão sistemática, que vai acontecer na segunda-feira, que eu vou falar um bocado sobre revisão sistemática, todas as etapas, como a gente destrava isso, como é que a gente faz isso de uma maneira mais prática. Então, deixo o super convite. E, Silvia, eu queria que você falasse aqui um pouquinho para as pessoas, assim, que às vezes estão na dúvida, será que eu mando um direct perguntando, será que eu mando uma mensagem? Eu queria que você fizesse uma avaliação desse nosso encontro de hoje e o que você diria para as pessoas que estão aí na mesma situação que você, com dúvida, o que elas deveriam fazer? Então, não, sem dúvida, a Ana é muito solícita. Se tem dúvida, ela está disponível para te ajudar. A princípio, como eu, que não sou uma aluna da mentoria dela, né? Foi um contato ali inicial, quer dizer, tinha tido um lá atrás, mas a gente não conversou muito mais, e agora eu retomei o contato, e ela foi muito solícita comigo, vale a pena mandar mensagem. E assim, sem dúvida alguma, um auxílio, né? Seja com um orientador que entende da questão, né? E está ali te ajudando na como desenvolver, ou com a mentoria, é importante. Não é difícil, a nível impossível, mas sozinho, quem nunca fez, com certeza uma ajuda assim próxima é muito importante. É muito importante mesmo. Porque senão você não sai do lugar. Exatamente. Silvia, eu queria te agradecer. Muito obrigada por estar aqui. É sempre bom quando alguém lá do canal manda mensagem e quer fazer uma live, assim, para aprender, para tirar dúvida. A gente compartilha com mais pessoas, às vezes, que estão nessa situação. Às vezes a gente fica com vergonha, fala assim, gente, mas ninguém tá vendo a gente. Não, a Silvia nem tá vendo aqui quantas pessoas tem no YouTube, então tá tudo certo. Porque a ideia é que a gente possa interagir de uma forma mais prática, mais objetiva, para vocês conseguirem construir. Tá bom? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Quem não me segue ainda lá no Instagram é @ciênciaemtexto. Vai lá, me segue, que aí a gente conversa pelo direct, me manda pergunta na caixinha, que aí a gente interage em tempo real. Então tá bom? Gratidão a todos, tá? Muito, muito obrigada. E aí a gente se vê logo, logo nas minhas redes sociais e no evento segunda-feira. Tchau, tchau, gente!